Boa noite. Hoje nós vamos falar a respeito de tipicidade. A tipicidade é um elemento do fato típico. Portanto, deve ser observado pelo juiz quando começa a verificar a possibilidade de um crime ou não diante de um caso concreto. Então, a tipicidade inicialmente era puramente formal. O que significa tipicidade formal? Adequar a conduta ao tipo penal incriminador. Então, sempre que era possível adequar a conduta à norma penal incriminadora, ao preceito primário da norma, ao tipo penal incriminador, havia tipicidade. A tipicidade formal era necessária somente e simplesmente para a caracterização da mesma. Com a teoria constitucionalista do delito, a TCD de Roxin, a tipicidade ganha um novo elemento, chamado material ou substancial. Então, até então, a tipicidade era meramente formal. Ao conquistar esse elemento, ela passa a ser também material ou substancial. Nós temos ainda um terceiro elemento que nasce de uma teoria de Eugênio Raul Zaffaroni, chamada teoria da tipicidade conglobante. Para os adeptos da teoria da tipicidade conglobante, a tipicidade ela é composta de tipicidade formal, material e conglobante. Então, além da tipicidade formal e material, teríamos aí um terceiro elemento chamado tipicidade conglobante. Vamos entender primeiramente o que é tipicidade conglobante, depois tipicidade material e, por fim, nós vamos falar de tipicidade formal. O termo conglobante vem da expressão englobar algo. Englobar, conglobante. Nós sabemos que o direito ele é uno, ou seja, não existem vários direitos. O direito é um só, mas ele é dividido em ramos como forma de facilitação. Então nós temos o civil, tributário, constitucional, administrativo, penal, processual, trabalhista, etc. Esses ramos do direito, todos juntos, formam o direito que é uno, que é único, que é um só. Então, o direito engloba todos os seus ramos. Tipicidade conglobante vai fazer com que as discriminantes previstas no artigo 23 do Código Penal passem a ser tratadas como excludentes de tipicidade. Como assim? Abre o Código Penal no artigo 23. Lá você vai encontrar 4 hipóteses legais de exclusão que a lei diz que excluem a ilicitude, conforme está em negrito acima do artigo. Nós temos aí o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Essas excludentes, que a lei chama de excludentes da ilicitude, pressupõem um fato típico. Sim, porque para verificar a licitude, primeiramente deve-se observar se houve ou não um fato típico. Para Eugênio Raul Zaffaroni e os demais adeptos da teoria da tipicidade conglobante, na verdade, essas excludentes são excludentes da própria tipicidade.
A teoria da tipicidade conglobante, ela não consegue entender, não consegue admitir que algo que é permitido pelo direito seja ao mesmo tempo proibido. Se o direito é uno, se o direito é um só, e ele engloba todos os seus ramos, se um dos ramos autoriza, como é que pode outro ramo desautorizar? Então, imaginem o policial que está diante de uma situação flagrancial. Ele está diante de um sujeito que está praticando um fato típico e ilícito. O artigo 301 do Código de Processo Penal diz que esse policial deve, veja bem, deve prender quem está em flagrante delito. Então, esse policial tem o dever legal de prender esse sujeito que está praticando um fato típico e ilícito. Esse policial, então, cumprindo o seu dever legal, priva a liberdade desse indivíduo. Se nós analisarmos o artigo 23 do Código Penal como excludente de ilicitude, nós vamos dizer que esse policial praticou um fato típico de sequestro ou cárcere privado, artigo 148 do Código Penal. Mas se houve um fato típico, não seria ilícito, porque ele está no estrito cumprimento do dever legal. A teoria da tipicidade conglobante discorda. Ela diz o seguinte: se é o próprio direito, através do seu ramo, processo penal, que determina, obriga que o policial pratique essa conduta, como pode um outro ramo, o penal, dizer que essa conduta é típica? Não. Essa conduta é atípica por ausência do elemento conglobante da tipicidade. Então, na verdade, a teoria da tipicidade conglobante, ela trata o que a lei chama de excludentes de ilicitude como excludente da própria tipicidade. Entende que o artigo 23 nos traz excludentes da tipicidade e não excludentes da ilicitude. Tipicidade material ou substancial. Esse elemento da tipicidade vai no âmago da norma. Vai além do que está no preceito primário da norma penal incriminadora. Ela vai observar princípios que norteiam o direito. Esses princípios, que nascem de uma vertente minimalista do chamado direito penal mínimo, esses princípios que nascem do direito penal garantista, vão excluir a tipicidade material. Que princípios são esses que têm o poder de excluir a tipicidade? O princípio da bagatela, também chamado de princípio da insignificância, o princípio da adequação social, o princípio da lesividade, o princípio da subsidiariedade do direito penal, dentre outros princípios que tornam o fato materialmente, substancialmente atípico. Então, a conduta vai se adequar ao tipo penal, mas em razão desses princípios, ela se torna atípica por ausência de tipicidade material. Exemplo: o sujeito subtrai um saquinho de jujuba das lojas americanas. Esse sujeito praticou um fato formalmente típico. Por quê? Porque a conduta dele se adequa perfeitamente ao artigo 155 do Código Penal: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Entretanto, se o juiz aplicar o princípio da bagatela ou o princípio da insignificância,
estará excluída a tipicidade material. Se eu tenho tipicidade formal, mas não tenho tipicidade material, então a conduta ela é atípica. Portanto, não houve fato típico, portanto, não houve crime. Esse sujeito, se processado, deverá ser absolvido. O mesmo raciocínio nós vamos fazer com os demais princípios que nascem dessa vertente minimalista do direito penal. Tipicidade formal. Eu iniciei esse encontro de hoje dizendo que a tipicidade formal é a adequação da conduta ao tipo penal incriminador. Essa adequação típica, ela poderá ser feita de subordinação imediata, ou seja, diretamente, ou de subordinação mediata, ou seja, indiretamente. Se eu disser que Maria matou João, você consegue adequar imediatamente ao tipo penal do homicídio a conduta da Maria. Então, nós fizemos uma adequação típica de subordinação imediata, porque Maria matou alguém e lá no artigo 121 diz matar alguém. Agora, se eu disser que Maria tentou matar João, observando o artigo 121 do Código Penal, verifico que lá não está escrito tentar matar alguém. Então, como adequar a conduta da Maria ao 121 se ela tentou matar alguém? Fazendo adequação típica de subordinação mediata ou indireta. Eu vou buscar no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, a tentativa, e vou colocar o artigo 121 na forma do 14.2. Com isso eu consigo, com a ajuda, com o auxílio do 14, inciso 2, adequar a conduta da Maria de tentar matar alguém ao 121 do Código Penal. Só que essa adequação não foi feita de forma direta, imediata, e sim de forma indireta ou mediata. De um jeito ou de outro, nós vamos ter tipicidade formal. Seja adequando a conduta diretamente, imediatamente ao tipo penal, seja adequando indiretamente, mediatamente a conduta ao tipo penal incriminador. De um jeito ou de outro, repito, teremos tipicidade formal. É por isso que a tentativa é conhecida como norma de extensão, norma de adequação típica de subordinação mediata, porque ela tem esse poder de estender as normas penais incriminadoras. Um outro exemplo de uma norma de extensão, de uma norma de adequação típica de subordinação mediata ou indireta, é o artigo 29 do Código Penal, que trata da participação no concurso de pessoas. Então, imaginemos que Sérgio ajudou Maria a matar João. Como adequar a conduta do Sérgio ao artigo 121 do Código Penal, se lá diz matar alguém e Sérgio ajudou a matar alguém? Buscando auxílio ao artigo 29, caput, do Código Penal. O artigo 29, caput, do Código Penal vai estender o artigo 121 para que seja possível adequar a conduta do Sérgio ao tipo penal incriminador. Só que essa adequação típica é de subordinação mediata e não imediata. Repito, de um jeito ou de outro, temos tipicidade formal. Então, nós temos que conhecer o tipo penal incriminador. Por quê? Se tipicidade formal é adequar a conduta ao tipo penal incriminador,
nós vamos precisar conhecer o tipo penal. O tipo penal é aquele que descreve a conduta criminosa. É aquele que descreve a conduta criminosa. O princípio da legalidade diz que não há crime sem lei anterior que o defina. E é exatamente isso que o tipo penal faz: definir o crime, definir a infração penal. Então, o tipo penal, ele vai materializar o princípio da legalidade. O tipo penal é composto de elementos. O primeiro elemento é o que a gente chama de núcleo, o verbo: matar, subtrair, constranger, desviar, exigir, falsificar. Então, o núcleo é o verbo que todo tipo penal tem que ter. No mínimo, o tipo penal tem que ter um núcleo. No mínimo, um núcleo. Mas o tipo penal pode ter mais de um núcleo, mais de um verbo. Nós temos, como exemplo, o artigo 33 da Lei de Drogas, que é a lei número 11.343/06. O artigo 33 tem bem mais do que um núcleo. Tem 18 ou 19 núcleos, salvo engano. Outro exemplo, artigo 122 do Código Penal. O artigo 122 do Código Penal tem 3 núcleos. Outro exemplo, artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826/03, que tem bem mais que um núcleo, 9 ou 10, salvo engano. Então, quando a norma penal incriminadora, quando o tipo penal incriminador tiver mais de um núcleo, mais de um verbo, nós temos o que a gente chama de um tipo penal misto, um crime plurinuclear, um crime de conteúdo variado, um crime de ação múltipla. Então, quando o tipo penal tem mais de um núcleo, mais de um verbo, a gente chama de tipo penal misto, e aí pode ser alternativo ou cumulativo, vai depender da interpretação doutrinária. Pode ser chamado também de crime plurinuclear, crime de conteúdo variado ou crime de ação múltipla. Além do núcleo, o que mais o tipo penal tem? O tipo penal tem que ter, no mínimo, além de um núcleo, o objeto material. O objeto material é sobre o que recai a conduta penal. Então, alguém, no caso do 121, do 123, do 129 do Código Penal, coisa alheia móvel, no caso do 155, no caso do 157, próprio filho, no caso do 123 do Código Penal e etc. Então percebam, o tipo penal tem que ter, no mínimo, um núcleo e um objeto material. Isso é o mínimo que o tipo penal tem que ter para ser um tipo penal incriminador. Observem o artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 do Código Penal diz matar alguém. Matar é o núcleo, alguém, objeto material.
Isso é o mínimo que o tipo penal tem que ter para existir. Ele tem que ter, no mínimo, um núcleo e um objeto material. Menos do que isso, ele não é um tipo penal incriminador. Além do núcleo e do objeto material, o tipo penal poderá ter outros elementos. Ele poderá ter referências subjetivas, referências ao sujeito ativo, ao sujeito passivo ou a ambos. As referências subjetivas são qualidades específicas que o tipo penal pode exigir para o sujeito ativo, pode exigir para o sujeito passivo ou pode exigir para ambos, sujeito ativo e passivo. Exemplo: o infanticídio, artigo 123 do Código Penal, ele traz referências subjetivas. Ali nós temos exigência, a qualidade específica do sujeito ativo, ser a mãe, e também temos exigência de qualidade específica para o sujeito passivo, próprio filho recém-nascido. Outro exemplo, 312 do Código Penal, peculato. Ele exige qualidade específica para o sujeito ativo. Tem que ser funcionário público. Outro exemplo, artigo 342 do Código Penal. Falso testemunho ou falsa perícia, 342 do Código Penal. Ele exige qualidade específica para o sujeito ativo. Tem que ser testemunha, intérprete, tradutor, contador ou perito. Então, a norma penal, ela pode trazer referências subjetivas. Ela pode exigir ou não qualidades específicas para o sujeito ativo, passivo ou até mesmo para ambos, como é o caso do infanticídio 123 do Código Penal. Quando a norma penal exigir qualidade específica para o sujeito ativo, quando a norma penal exigir qualidade específica para o sujeito ativo, não será um crime comum. Crime comum é aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa. É aquele que não exige uma qualidade especial, uma qualidade específica para o sujeito ativo. Ele será um crime próprio ou um crime de mão própria. Então, tanto o crime próprio quanto o crime de mão própria exigem qualidade específica para o sujeito ativo. Ser mãe, ser funcionário público, ser testemunha, perito, intérprete, contador. Qual a diferença entre o crime próprio e o de mão própria, se ambos exigem qualidade específica para o sujeito ativo? Alguns doutrinadores vão dizer que não existe repetindo, o crime próprio admite todas as formas de concurso de pessoas. Ele admite partícipe, ele admite autoria, ele admite coautoria, ele admite todas as formas de concurso de pessoas.
Já o crime de mão própria, não. O crime de mão própria não vai admitir todas as formas de concurso de pessoas. Ele vai admitir o partícipe, mas ele não vai admitir a coautoria nem a autoria mediata. Nós vamos falar de concurso de pessoas em outra oportunidade e nós vamos ver o que seria o partícipe, o que seria o autor mediato, imediato, o coautor. O que eu preciso para agora é que vocês entendam que o crime de mão própria não admite todas as formas de concurso de pessoas. Ele não vai admitir a coautoria nem a autoria mediata. Já o crime próprio vai admitir todas as formas, inclusive essas. Então percebam que a diferença é muito tênue. Quem vai dizer se o crime é próprio ou de mão própria? Doutrina e jurisprudência. Então nós vamos encontrar em algumas circunstâncias controvérsia. Por exemplo, o autoaborto, artigo 124 do Código Penal. Nós vamos encontrar doutrinadores dizendo que é crime próprio e doutrinadores dizendo que é crime de mão própria. O infanticídio, todos concordam, artigo 123 do Código Penal, que é crime de mão própria. Assim como o crime de falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342 do Código Penal. O peculato, 312 do Código Penal, já é classificado de forma pacífica como crime próprio. Então, é preciso observar a jurisprudência, observar a doutrina para concluir se você está diante de um crime próprio ou de mão própria. Exigir uma qualidade específica para o sujeito ativo, verifique se é próprio ou de mão própria, de acordo com a doutrina, de acordo com a jurisprudência. Quando não exigir qualidade específica para o sujeito ativo, que é a maioria dos tipos penais incriminadores, significa que você está diante de um crime comum, um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Homicídio, lesão corporal, calúnia, difamação, injúria, estupro, violação sexual mediante fraude e etc. Bom, além do núcleo, além do objeto material, além das referências subjetivas, nós ainda podemos encontrar no tipo penal referências objetivas. Referência a tempo, a lugar, a modo de execução. Referências que dizem respeito ao crime e não à pessoa do criminoso ou à pessoa da vítima. Por isso que são referências objetivas e não subjetivas. Então, se o tipo penal exigir um lugar, exigir tempo, exigir um modo de execução específico, nós temos ali referências objetivas. Quanto a exigir modo de execução específico, quanto a exigir um modus operandi específico, a doutrina vai classificar os crimes em crime de forma livre e crime de forma vinculada. Se o tipo penal não exigir um modo de execução, um modus operandi específico, ele é um crime de forma livre. Por outro lado, se o tipo penal exigir um modo de execução, um modus operandi específico, ele é crime de forma vinculada. Então, exemplo de crime de forma livre: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129. A maioria é de forma livre, todos do Código Penal. Exemplo de crime de forma vinculada: artigo
171, ele exige que seja mediante fraude. Artigo 215 do Código Penal também exige que seja mediante fraude. Artigo 157, 158, 159, que exigem que seja mediante um especial fim de agir. Um dolo específico, um especial fim de agir. Quando você encontrar no tipo penal expressões como com o fim de, com o intuito de, com a intenção de, para, com o fito de, significa que o tipo penal está exigindo um dolo específico, o chamado especial fim de agir. Resultado naturalístico. E os crimes materiais, também chamados crimes de resultado, são aqueles que têm resultado naturalístico e o mesmo é relevante para a análise do fato típico. Quando o tipo penal exigir o dolo específico, ele será classificado como crime formal. Dolo específico, o especial fim de agir, é o resultado naturalístico, que nos crimes formais é mero exaurimento, a consumação é antecipada. Exemplo de crime que exige dolo específico. Exige que ele queira também, com isso, obter qualquer tipo de vantagem econômica ou patrimonial, como preço de um resgate. Então, ele exige um dolo específico, um dolo a mais, além do dolo que o núcleo vai exigir. Então, esses são elementos que compõem o tipo penal incriminador. Não se esqueçam que o tipo penal, para ser incriminador, tem que ter, no mínimo, um núcleo e um objeto material. Os demais elementos não são obrigatórios. Podem ter ou não. Podem estar presentes ou não. Podem ser exigidos ou não. O tipo penal, ele também se divide em tipo penal fundamental e tipos penais derivados. O tipo penal fundamental, o próprio nome já diz, é essencial, é essência. É o que descreve a conduta criminosa. É o que
que está no caput do tipo penal incriminador. Então, o tipo penal fundamental do homicídio é o 121 caput, matar alguém, porque são esses os elementos essenciais para a existência do tipo penal do homicídio. Agora, alguns tipos penais terão parágrafos. Esses parágrafos são derivados, porque eles derivam do fundamental, eles derivam do caput. Então, são tipos penais derivados. Os tipos penais derivados, eles podem ser majorantes, também chamadas de causas de aumento de pena, podem ser minorantes, causas de aumento de pena ou privilégios, podem ser qualificadoras, podem ser autônomas, podem ser equiparadas, podem ser agravantes, podem ser atenuantes. O que seria um tipo penal derivado classificado como sendo uma majorante ou causa de aumento de pena? Quando o legislador determinar que o aumento de pena será em fração, 1/3, 2/3, 1/5, de 1 a 2/3. Se o parágrafo derivado do caput determina que o aumento da pena será em fração, você está diante de uma majorante ou de uma causa de aumento de pena. Exemplo, parágrafo 4º, parágrafo 6º, parágrafo 7º, parágrafo 11, parágrafo 6º, parágrafo 7º, parágrafo 4º do 121, parágrafo 11 do 129. São alguns exemplos de tipos penais derivados, majorantes ou causas de aumento de pena. O que seria um tipo penal derivado classificado como minorante, causa de diminuição de pena ou privilégio? Quando o legislador determinar a redução da pena em fração. Então, quando o legislador determinar a redução da pena em fração, 1/3, metade, de 1 a 2/3, você está diante de uma minorante, de uma causa de diminuição de pena ou privilégio. Por exemplo, parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. Por isso que o parágrafo 1º do artigo 121 é chamado de homicídio privilegiado, porque ele traz uma minorante, ele traz uma causa de diminuição de pena, ele traz um privilégio para o homicídio. O que seria um tipo penal derivado qualificador? O tipo penal derivado qualificador é aquele que traz uma pena maior que a do caput, maior que a do fundamental. Exemplo, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Se você observar, o parágrafo 2º traz uma pena maior que a pena do caput. A pena do caput é de reclusão de 6 a quando ele tem uma pena diferente da do caput. Não precisa ser maior, não precisa ser menor.
basta que seja diferente. Então, todo o tipo penal qualificador é também autônomo. Mas nem todo tipo penal autônomo é qualificador. Exemplo, o parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal. O parágrafo 3º do artigo 121 do Código Penal traz uma pena diferente da pena do caput. Mas incorre na mesma pena quem? Então, se tem a mesma pena do caput, ele é equiparado. Exemplo, parágrafo 1º do artigo 157 do Código Penal. Parágrafo 1º do artigo 157 do Código Penal. Bom, o que seria um tipo penal derivado agravante? Agravante, ela ocorre quando o legislador determina que o juiz aumente a pena, mas não diz em quanto, deixa a critério do juiz. Atenuante é o inverso. Atenuante é quando o legislador diz, juiz, diminua a pena, mas não diz quanto, deixa a critério do juiz. Eu não tenho nenhum exemplo de tipo penal derivado que seja um agravante e também não tenho nenhum exemplo de tipo penal derivado que seja atenuante. Mas eu tenho agravantes e tenho atenuantes na parte geral do Código. Artigos 61 e 62 são agravantes e artigos 65 e 66 são atenuantes. Mas percebam, não são derivados. Bom, conhecemos então o tipo penal incriminador. Vimos os seus elementos, a sua função, os seus elementos, e vimos agora o tipo penal fundamental e os tipos penais derivados e sua classificação. O tipo penal, ele tem um elemento que é chamado de elemento subjetivo do tipo, que é o dolo e a culpa. O dolo e a culpa são elementos subjetivos do tipo penal incriminador. Abra o Código Penal no artigo 18 e observem o parágrafo único. O parágrafo único do artigo 18 do Código Penal, ele traz o chamado princípio da excepcionalidade, princípio da excepcionalidade dos tipos penais culposos. Ou seja, o dolo é o elemento subjetivo de todos os tipos penais. Quando o tipo penal diz matar alguém, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel,
lesionar a integridade física ou a saúde de outrem, entenda, dolosamente. O dolo está implícito, ele está em todos os tipos penais e incriminadores. A culpa, ela é corporal admite, o peculato admite, a receptação admite, mas é a regra? Não, é uma exceção. Princípio da excepcionalidade dos tipos penais culposos. Parágrafo único do artigo 18 do Código Penal. Então nós vamos conhecer o dolo e conhecer a culpa, mas não nesta aula. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando tipicidade formal e aí vamos começar pelo estudo do dolo e pelo estudo da culpa. Vamos falar de tentativa, consumação, vamos falar de crime possível, arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior.